é um sonho de vida, mas um sonho febril que dura um ponto. Quando ele acorda, é visto que tudo é vaidade e fumaça. Eu queria que fosse um sonho muito longo e muito profundo. Um sonho que durará até a morte. Eu sonharia com o meu amor e com o seu. Uma praça em forma de abraço. A Praça de Espanha é uma das mais lindas que já vimos. Mas de tudo que aprendemos nesse dia, algumas coisas nos marcaram. Sob as roupas de Aníbal González, arquiteto desta praça, há um segredo. São as mãos de bebês impressas como uma forma curiosa de assinatura dos 3 escultores sevilianos. O primeiro filho de cada um deles nasceu no ano de inauguração da obra. O poema que li é do poeta seviliano Gustavo Adolfo Bécquer, e essa escultura é em homenagem à sua obra. E representa que a morte é tão repetitiva quanto a vida, ambos tão opostos, tão inseparáveis, tão interpenetrantes, início e fim de um círculo inacabado por acabar, e o tempo e o espaço como as únicas incógnitas. São 3 fases do amor, sua morte e seu nascimento, através dos cupidos e das 3 senhoras. La Giralda foi o Miranetede, ator de uma mesquita de onde se anuncia as 5 chamadas diárias à oração. Os cristãos, quando tomaram La Giralda, a transformaram num campanário e a mesquita na Catedral de Sevilha. Essa transformação era, na verdade, algo bem simples. Bastava instalar sobre o Miranetede sinos, considerado pelos muçulmanos como algo diabólico, e pôr uma cruz na mesquita, que já estava feita a transformação e provocação como símbolo de conquista, coisa que os muçulmanos também o faziam. A mesquita, anterior à catedral, foi construída com pedras de igrejas e lápides de romanos importantes que por ali passaram, como forma de dizer: construo minha mesquita sob as pedras dos teus mais importantes homens. Hércules é o fundador mitológico da cidade, e Júlio César é o fundador real. Por isso sempre se vê a escultura de um acompanhado do outro por todo lado. Disse que um dos 12 trabalhos de Hércules foi separar o norte da África e o sul da Espanha com sua força. Depois disso veio a Sevilha descansar e, antes de continuar seus outros trabalhos, fundou a cidade. Terminamos na Basílica de La Macarena, que é o lar do tesouro mais venerado de Sevilha. A devoção à Virgem ultrapassa as fronteiras de Sevilha e é generalizada na Espanha. Esta basílica foi vítima de um incêndio criminoso na Guerra Civil Espanhola e os devotos que viviam na região conseguiram salvar a imagem da Virgem e escondê-la. Depois de um tempo, a Irmandade angariou fundos e foi toda reconstruída com doações dos fiéis. Nossa despedida de Sevilha não podia ter sido mais emocionante que aqui, em um santuário tão especial e que nos passou imensa paz.
Nossa ideia nessa aventura sempre foi que de Vila Nova de Santo André até a travessia entre continentes, conseguíssemos adquirir uma boa adequação física e adaptação à bicicleta, assim como perceber e adaptar bem a bicicleta a longas distâncias. São conceitos diferentes da caminhada e mais desafiador é conseguir conciliá-los, já que pretendemos conjugar as duas atividades no continente africano. Durante esse período já alteramos alguns detalhes e o corpo reage bem, com algumas dores, é claro. Depois que saímos de Sevilha, encontramos alguns ciclistas de longas distâncias. Um deles em seu último dia de viagem. Um outro seguindo para Marrocos e Denis, um alemão, que está há 3 meses viajando, em dúvida se seguiria ou não para Marrocos, animou-se ao ser encorajado por outros alemães que encontrara no parque de campismo. Nós o reencontramos em Tarifa e ele seguiu conosco. Por ali mudamos nossos planos, decidindo pela travessia por Algeciras. O que nos motivou foi o valor da travessia ser mais baixo e entrarmos em Marrocos por uma fronteira mais próxima ao percurso que queríamos seguir, rumo a Chefchaouen, onde pretendemos percorrer as montanhas do Rif. Estamos aqui no porto, o Diniz foi comprar os tickets para fazermos a travessia por Ceuta. Conosco vai o Denis, um alemão que já está viajando há 3 meses pela Europa. Talvez fosse mais fácil passarmos por Tanger, mas quando chegássemos ao Marrocos, não é uma área muito bonita. E como queremos chegarmos logo a Chefchaouen, sair logo dessa parte da fronteira, acabamos optando aqui por entrar por Ceuta. Temos dúvidas porque são 2 fronteiras, Ceuta ainda é Espanha, é um território espanhol, então vamos aqui passar esse primeiro momento, onde temos que apresentar passaportes e visto tudo já no barco. E quando chegarmos lá, acho que na fronteira temos que passar por isso tudo de novo. Na verdade é um território novo, desconhecido, principalmente para mim que sou mulher, fico atenta a ir para um país completamente diferente. Mas vai ser muito bom voltar e ter feito.